Fala galera, beleza? Gente, hoje nós vamos ter um assunto muito interessante aqui no canal. Nós vamos fazer uma comparação entre o Windows e o Linux. Nós vamos ver qual dos dois sistemas operacionais é o melhor, mais estável, mais seguro e que seja legal para você usar. A gente vai fazer essa análise. Mas antes de a gente começar o vídeo, para falar esse assunto super interessante, vou pedir um minuto da atenção de vocês para passar uma informação muito importante. No dia 10 de novembro de 2020, nós recebemos 2 strikes de uma empresa de telecomunicação que o logo é vermelho e é bem conhecido de vocês. Nós explicamos que isso foi uma retaliação porque nós fizemos crítica dela. E por causa disso, nós ficamos ameaçados de perder o canal. Ficamos com uma guilhotina no pescoço da gente. Só que esses strikes, eles têm um prazo. E no caso, esses 2 strikes, que foram aplicados no dia 10 de novembro, vão até o dia 8 de fevereiro. Daqui a 7 dias, os 2 strikes perdem a validade e são removidos. Isso é muito bom pra gente, vai tirar um peso das nossas costas, a lâmina que estava no nosso pescoço deixa de existir, e aí nós vamos ter mais liberdade para poder falar de assuntos, claro, respeitando as regras da plataforma, as regras do YouTube, coisa que a gente sempre fez. E aproveitando isso, que os 2 strikes vão ser removidos, a gente vai ter liberdade para falar, no dia 10 de fevereiro, na quarta-feira, nós vamos fazer uma live às 13 horas, no qual eu vou explicar toda a situação. Por que essa empresa deu os 2 strikes, falar o nome da empresa, porque antes eu não podia falar o nome da empresa, explicar o que o YouTube fez, se ele fez alguma coisa, se ele não fez. Quer dizer, a gente vai conversar sobre isso. Não só sobre isso, mas também aproveitar também falar sobre questão de direito do consumidor. Problemas que vocês estejam passando. Então a gente vai aproveitar para falar sobre tudo isso. E o que eu vou pedir para vocês? Que vocês divulguem essa live e participem, que é importante. Eu vou deixar na descrição desse vídeo e nos demais vídeos, tanto na comunidade, essa informação sobre essa live. Ela vai estar sendo informada ali. Entendeu? Então é importante que vocês participem. Além disso, vou pedir que vocês continuem se inscrevendo no Diário do Mundo. Se vocês não são inscritos, se inscrevam no Diário do Mundo. Divulguem o canal para que a gente possa estar fazendo essa liberação o mais rápido possível. Entendeu, gente? Bem, galera, como eu falei, esse vídeo aqui de hoje eu vou estar fazendo uma comparação entre o sistema operacional Windows da Microsoft e o Linux, que é um sistema livre, um sistema aberto. Vamos estar analisando para dizer qual é o melhor, se é o Windows ou se é o Linux. Mas antes de a gente começar a fazer essa análise, a gente precisa conhecer um pouquinho melhor os 2 sistemas operacionais. O Windows todo mundo conhece. O Windows pertence à empresa Microsoft, que na realidade pertence ao Bill Gates. O Bill Gates é o dono da Microsoft. Mas assim, vocês sabem quando o Windows surgiu? O Windows foi criado em 1981, foi desenvolvido por Bill Gates e por Paul Allen em 81. E de 81 até hoje, que é 2021, tem várias versões. Versões para servidor, versões para usuário comum, versões para empresa, tem várias versões. Hoje, a versão para usuário comum é a Windows 10 versão 20H2. É a última versão que saiu em outubro de 2020. E o sistema Windows é um sistema multiplataforma. Bem conhecido de vocês, muito conhecido, todo mundo usa o Windows, a maior parte dos equipamentos do mundo usam o Windows. Só que hoje, por causa das várias versões, que todo ano pelo menos 2 versões são lançadas, existe uma quantidade muito grande de versões e de usuários usando as versões. Hoje as versões mais usadas são o Windows 10, o Windows 7, o Windows 8, 8.1 e até tem o Windows XP. São as versões mais usadas. Isso para o usuário comum e usuários de empresa. Geralmente o usuário de empresa ainda usa o Windows 7 e o Windows 10, que são as versões de empresa, as versões Pro ou versão Enterprise, ou até servidor. Então, são as versões mais usadas. E o Windows, como eu falei, surgiu em 1981 e é o mais usado. Já o Linux surgiu em 1991. Foi criado pelo finlandês Linus. Ele criou o Linux em 1991 dentro de um projeto chamado Projeto GNU. O Projeto GNU, para quem não sabe, é um projeto que foi criado
para que programadores desenvolvessem sistemas operacionais abertos, livres, utilizando a linguagem de programação Unix, que foi criada em 1969. O Linux é baseado na linguagem Unix e é um software aberto, software livre, diferente do Windows, que é um software de empresa particular. O Linux você pode baixar, instalar na sua máquina sem problema nenhum, você não vai ter problemas de direitos autorais, não é pirataria. Já o Windows é da propriedade da empresa Microsoft, você pode baixar hoje, mas você tem que ter uma licença. Você pode até usar sem licença, mas é considerado pirataria e algumas funções, entre aspas, não funcionam. Você não vai ter direito a algumas coisas que a Microsoft garante se você for assinante do Windows. Essas diferenças básicas do Linux para o Windows. Bem, gente, para a gente poder fazer essa análise, eu dividi ela em 7 quesitos. E a gente vai analisar tanto o Windows como o Linux em cada um dos quesitos. E no final a gente tira uma conclusão, entendeu? Baseado nas notas que a gente tiver em cada quesito. Então a gente vai começar primeiro com custo-benefício. O Windows e o Linux. O Windows é de uma empresa. O Windows, para você ter, você precisa ter uma licença. Tanto se for pessoa física como pessoa jurídica, no caso empresa. E, digamos, uma licença por uma pessoa física está saindo em torno de R$400 até R$800. É o valor. Se for empresa, o valor é um pouco maior que isso. R$1.000, R$1.500 a licença, porque você vai estar comprando não o software para pessoa física, mas o software, o Windows empresa, o Enterprise, o Pro. Você vai ter que ir comprando esse sistema operacional, que é feito para a empresa. E para cada máquina na empresa que tiver que instalar esse Windows, você vai ter que comprar uma licença separada. Então, o gasto é muito maior mesmo. Já o Linux é gratuito. Ele é um sistema aberto, um sistema livre. Não se cobra licença. Se você quiser fazer uma doação, aí já é diferente. Mas não é obrigado. Se você não quiser fazer doação, não faça. Entendeu? Não faz, não precisa. Entendeu? Então, nesse quesito, o Linux ganha e vence com folga. Mas vamos para o próximo quesito. Instalação e operação do sistema. Você, no caso, tem o Windows e tem o Linux. Você precisa instalar o Windows. O Windows é super fácil de você instalar. Antigamente você comprava o CD, você botava na máquina e instalava. Hoje não, você baixa, coloca no pendrive e faz a instalação. A instalação do Windows é muito amigável, é super tranquilo de fazer. Não é um bicho de 7 cabeças, é tranquilo pra caramba. É bem tranquilo. Não é complicado. O passo a passo é todo informado ali, entendeu? É bem informado. Tanto que no Windows 10, versão 20H2, ele é muito mais tranquilo de instalar. Muito mais tranquilo. Realmente muito mais tranquilo. Aí a gente vai ver o Linux, também é a mesma coisa que o Windows. Você coloca ele para instalar, baixa a versão, faz um pendrive bootável, igual o Windows você faz, coloca na máquina e vai fazer a instalação. Vai aparecer mesmas telas que aparecem no Windows, te fazendo pergunta onde você quer instalar, qual a região que você está, o idioma do seu teclado. Ele vai te fazer essas mesmas perguntas e você vai instalando, entendeu? Pode haver alguma dificuldade na hora de você selecionar o disco em que você vai instalar. Isso também acontece no Windows. Às vezes você vai fazer a instalação do Windows e vai te perguntar qual o disco que você quer instalar. A mesma coisa vai acontecer com o Linux, entendeu? E quanto mais o computador for tem um hardware mais novo, mais fácil se faz, porque ele vai te permitir você instalar tranquilamente sem precisar muito conhecimento. Não vai precisar muito conhecimento. Então, nesse quesito, tanto o Windows como o Linux são fáceis de você poder fazer a instalação do sistema operacional. É super tranquilo, não é bicho de 7 cabeças, pelo contrário, é muito fácil. Hoje você faz a instalação tanto do Windows como do Linux, baixando a imagem, gerando um pendrive bootável, reiniciando a máquina e fazendo a instalação. Não tem bicho de 7 cabeças, é super fácil mesmo. Agora a gente vai para o próximo quesito, que é a interface gráfica, tanto do Windows como do Linux. O Windows ele ficou muito conhecido pela facilidade de você mexer nele. Ele é um sistema de interface gráfica,
tem os ícones, tem o botãozinho que você aperta do mouse. Ele é muito fácil de usar. Você clica no botão iniciar, abre. Você clica no programa 2 vezes, ele abre. Você faz a instalação, você verifica a configuração do sistema. Ele é muito fácil de você mexer. Ele é extremamente fácil. Isso é um ponto muito bom do Windows, porque ele tem essa facilidade de você poder mexer. Só que o Linux também é de interface gráfica. Ele tem a mesma facilidade de você mexer do que do Windows. Ele tem menus igual o Windows, ele tem um botãozinho que você pode dizer que seria o iniciar, em que você pode mexer. Ele é muito fácil de mexer, ele não tem dificuldade, é um sistema muito parecido com o Windows. Você pode mudar a imagem de fundo, você pode configurar várias opções no Linux da mesma forma que você configura no Windows. Ele não é difícil de mexer, então a interface gráfica tanto do Windows como do Linux é fácil de mexer, entendeu? As duas são fáceis de mexer. Então o ponto vai para as duas, entendeu? O ponto vai para as duas. Mas continuando, agora a gente vai para segurança e privacidade. O Windows, ele tem um sistema de atualização constante, boas ferramentas de segurança que visam sempre uma experiência agradável ao usuário. Além disso, ele tem diversos softwares pagos e gratuitos que visam proteger o usuário de ameaças de vírus ou de invasões. Então, ele é muito bem defendido. O único ponto negativo que a gente vê no Windows, nesse quesito de segurança e privacidade, é que, como o sistema é muito popular, ele é alvo constante de ataques, entendeu? Exigindo que a Microsoft esteja sempre correndo atrás para manter o sistema atualizado e seguro, entendeu? Atualizado e seguro. Já o Linux é bem diferente do Windows. Por quê? O Windows, ele pode ser considerado mais seguro do que o Windows. Na realidade, ele é mais seguro do que o Windows. E um desses motivos por que o Linux é mais seguro é por causa da política de eficiência de privilégio de usuário. Cada programa roda em módulo de usuário. Para acessar esse programa, para fazer alguma modificação, é necessário que haja a senha de administrador. Se não houver a senha de administrador, não consegue alterar. Digamos, um vírus entra e quer alterar alguma função do Linux. Para alterar essa função, ele necessita da senha de administrador. Se ele não tiver, ele não consegue. Então, isso é muito mais seguro, tanto no quesito de vírus ou de invasão. Não dá para você invadir, porque cada programa, cada segmento do Linux, para fazer acesso, você precisa de senha de administrador. Precisa fazer. Se você vai instalar um programa, senha de administrador. Se você vai fazer alguma configuração, senha de administrador. Então, ele é bem mais seguro do que o Windows nesse quesito. Bem mais seguro. E como ele não é tão difundido, e o sistema Unix, que é na qual o Linux é baseado, é bem mais complicado de você fazer modificações, então você tem uma segurança muito maior. Nesse quesito, o Linux leva o ponto. Agora a gente vai passar para o outro quesito, que é suporte e atualizações. Todo sistema operacional precisa de um sistema seguro, estável de atualização. É necessário. O Windows, ele tem esse sistema seguro de atualização. As atualizações dele são diárias. Mas aí tem um problema. As atualizações são feitas apenas por uma única empresa, que detecta as falhas e começa o processo de elaboração de solução. Isso pode criar brechas de segurança, pode criar problemas muito grandes. Quantos problemas, falhas de segurança são localizados e quanto tempo demora para isso ser corrigido? Esse é o grande problema. Já o Linux não tem esse problema, porque o Linux ele possui inúmeros desenvolvedores, inúmeras pessoas que são os entusiastas do Linux, que trabalham com a linguagem Linux e quando acham algum problema, alguma falha, eles juntos começam a trabalhar na solução. Então a solução vem muito mais rápido, muito mais ligeira, entendeu? Além disso, as atualizações também são diárias, igual o do Windows. Então, nesse quesito, sim, o Linux leva também. Mas vamos continuar. Vamos para o próximo quesito, que é drives e softwares. Todo sistema operacional, para funcionar, precisa dos drives e programas para funcionar. Precisa.
É necessário para você. Se você vai instalar uma placa de vídeo, você precisa dos drives. Se vai instalar uma placa de áudio, precisa dos drives. Se você vai instalar uma placa Bluetooth, precisa dos drives. Você precisa. É necessário você ter esse sistema, entendeu? É necessário. O Windows, inicialmente, tinha esse problema. Não havia drive para tudo. Não havia. Você tem que esperar uma empresa criar aquele drive para aquele sistema funcionar. Você precisava. Era necessário, entendeu? Para funcionamento básico. Quantas vezes eu fui instalar o Windows e não tinha o drive da minha placa de vídeo? Eu tinha que usar uma placa de vídeo genérica que eu não podia usar as configurações legais. Ou não tinha o drive da minha placa de rede. Então tinha esse problema. Claro que a partir do Windows 7, a Microsoft preparou drives básicos que vão juntos do Windows para fazer com que os principais hardwares funcionem. Drives de placa de vídeo, drives de placa de rede, drives de placa de áudio. Ele vem com drives básicos para poder fazer o sistema funcionar. Reconhecer tudo, entendeu? Reconhecer tudo. Isso a partir do Windows 7. Já o Linux sempre veio com essa função, sempre vem com os drives. Quando vai instalar o Linux, ele tinha um drive de todos os hardwares. Então, ele já instalava, não tinha esse problema, entendeu? O Windows só veio ver com isso a partir do Windows 7. Então, a partir do Windows 7, instalava tudo sem problema nenhum. Hoje, eu instalo o Windows 7, o Windows 8, o Windows, no caso o Windows 10, as várias versões, instalo todos os drives, sem problema nenhum. Então, nesse quesito, tanto o Windows como o Linux, eles ganham pontos, entendeu? Os dois ganham pontos. Agora a gente vai para o próximo quesito, que são softwares. Todo sistema operacional precisa de programas para funcionar. Programas que sejam programas de editor de texto, programas que sejam programas gráficos, programas para edição de áudio. Você precisa de vários programas para o sistema operacional funcionar. Nesse quesito, o Windows tem vantagem. O Windows tem 10 anos à frente do Linux. Além disso, é um sistema mais difundido no mundo. Bem mais difundido que o Linux. Bem mais difundido. Então, nesse quesito, sim, o Windows ele leva vantagem. Porque o Linux não tem a mesma quantidade de programas disponível para eles. Claro que hoje já está até chegando uma quantidade bem perto do Windows. Mas ainda não passa o Windows. O Windows tem muito mais compatibilidade de programas. Já o Linux não tem. Então, nesse quesito, realmente, o Windows ganha e o Linux perde. Mas assim, nós vimos os sete quesitos que foram dados. Vimos os 7 quesitos. Desses 7 quesitos, o Linux levou 6. E desses 7 quesitos, o Windows levou 4. Então, analisando isso, o Linux é superior ao Windows. Aí você vai fazer a pergunta, então por que o Linux não passa o Windows? Como eu expliquei no início do vídeo, o Windows tem 10 anos de sistema operacional na frente do Linux. Além disso, a maior parte de computadores do mundo rodam Windows. Rodam Windows. Sim. Então, para você fazer essa mudança para o Linux mudar, ter mais máquinas instaladas do que o Windows, é necessária uma mudança de pensamento dos usuários. Começarem a utilizar o Linux, experimentar o Linux, instalar o Linux, no caso, em Dual Boot na máquina. Se você não sabe o que é Dual Boot, é você ter uma máquina com 2 sistemas operacionais rodando. Você escolhe qual o sistema que você quer usar naquele momento, se é o Windows ou o Linux. Você pode fazer esse tipo de instalação. Tanto que nos próximos dias eu vou estar fazendo um vídeo mostrando como você faz essa instalação do Linux com o Windows. Eu vou estar mostrando. Então, se você começar a experimentar, a mexer no Linux, com certeza, em pouco tempo estou falando, uns 5, 6, 10, até 10 anos, o Linux passa na frente do Windows totalmente. Passa na frente. Primeiro que o Linux é gratuito. E segundo, também não é difícil de mexer. É muito tranquilo de mexer. É bem tranquilo mesmo. Então, a partir dessa análise, do resultado dela, sim, o Linux é superior ao Windows. Entendeu, galera? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo de Espaço Tech. Hoje eu fiz uma análise entre o Windows e o Linux para ver qual dos dois é melhor. Nós fizemos as comparações em 7 quesitos que eu estabeleci, e a partir desses 7 quesitos, o Linux é superior
ao Windows. Entendeu, gente? Bem, galera, o vídeo de hoje é vídeo do Espaço Tech. Amanhã vai ter um vídeo super legal do Espaço Nerd. Então, até amanhã. Tchau!